Bom dia, queridos. Eu vou resolver com vocês aqui a questão 15 da nossa lista de exercícios, tá? Uma partícula, estando no ponto xy, pode se movimentar para o ponto x mais 1, y mais 1, né? Ou seja, pela diagonal, vamos dizer assim, no sentido ascendente, né? Ou para o ponto x mais 1, y menos 1, né? Ou então para uma diagonal no sentido descendente, ok? Então são essas as duas movimentações possíveis para esse ponto, tá? Quantos são os caminhos possíveis de 0, 0 até 14, 8, né? Então pode perceber tanto a movimentação no sentido ascendente quanto para o descendente, ele vai sempre caminhar para a direita, né? Então, lembrando que isso daqui está dentro do princípio da reflexão, principalmente na letra B, né? Só que na letra A, a resolução vai ser o seguinte: a gente vai resolver um sistema de equações para descobrir quantas subidas e descidas nós temos, né? A quantidade de subidas mais descidas, né, vai ter que dar 14. Lembrem-se disso? E a quantidade de subidas menos a quantidade de descidas vai dar a ordenada, né? Então, independente de subida e descida, ele sempre vai caminhando para a direita, né? Então, subidas mais descidas vão dar essa primeira componente, né, desse ponto, e subida menos descida vai dar a segunda componente desse ponto, né? Vai dar 8. Adicionando os dois lados desse sistema, né, nós vamos obter as variáveis. Então, 2S é igual a 14 mais 8, né? 14 mais 8 é 22. Ou seja, o nosso S vai ser 11, ok? E, consecutivamente, o nosso D vai ser, se o S é 11, 11 mais quanto que vai dar 14? Né? 11 mais 3. Então, nós substituindo na equação, a gente consegue descobrir que ele vai ter 11 descidas e 11 subidas e 3 descidas, né? Para descobrir a quantidade de caminhos, a gente vai trabalhar com uma permutação dessas palavras, né? Que vai dar uma permutação com elementos repetidos. Então, a quantidade de caminhos vai ser uma permutação. Eu tenho 14 letras para poder permutar, né? Porém, o S permuta 11 vezes e o D permuta 3 vezes, ok? Então, isso vai ser 14 fatorial dividido por 11 fatorial vezes 3 fatorial, ok? Então, simplificando essa nossa operação, isso vai dar 14 vezes 13 vezes 12. O 11 fatorial eu já simplifiquei com o 11 fatorial de baixo, sobre 3 vezes 2 vezes 1, certo? 12 dividido por 6 dá 2. Vou utilizar uma calculadora simples, tá? Para poder ajudar nessa operação. Então, eu vou fazer 14 vezes 3, 13 vezes 2, ok? Então, isso vai dar 364, é a resposta da nossa letra A. Perfeito? 364 caminhos possíveis, de 0, 0 até o 14, 8. Beleza? Na letra B é que a gente vai utilizar, né, de fato, o princípio da reflexão. Quantos desses caminhos tocam a reta y igual a menos 1 e y igual a menos 2, tá? Se eu pego aqui o GeoGebra, eu vou trabalhar com o princípio da reflexão no seguinte perspectiva. Então, quando eu tenho aqui o nosso plano cartesiano, né? Quando temos aqui o nosso plano cartesiano, saindo do ponto 0, 0, eu gostaria que tocasse a reta y igual a menos 1, né? Deixa eu colocar aqui um pontinho menos 1 e vou trabalhar com a perpendicular. Isso. Eu quero saber quantos caminhos, né, saindo do ponto A, vão até o ponto 14, 8, né? Que está mais ou menos aqui para cima. O ponto 14, 8, ele está mais ou menos por aqui. Não é isso? Então, quero saber quantos caminhos saem do ponto 0, 0 e vão sentido ao 14, 8 que tocam essa reta, né? Então, a gente vai utilizar o princípio da reflexão, né? O princípio da reflexão revela que a quantidade de caminhos que saindo daqui até o 14, 8 passando por essa reta, existe um simétrico dele, né? E o simétrico desse ponto em relação a essa reta é o ponto 0 e menos 2, ok? Então, agora eu vou calcular a quantidade de caminhos saindo do 0 menos 2 até... Tá? Eu vou limpar o meu quadro. Então, agora eu vou calcular a quantidade de caminhos do 0 menos 2 sentido ao ponto 14, 8. Né?
utilizando o princípio da reflexão. Um novo sistema ele vai ser admitido. A quantidade de subidas mais a quantidade de descidas continua dando 14, tá? Porém, as subidas menos descidas vai ser a diferença entre essas ordenadas, né? De menos 2 até 8 eu tenho 10 unidades, né? Então, o que eu faço? 8 menos menos 2, beleza? Resolvendo o nosso sistema, eu tenho que 2S é igual a 24. Ou seja, a quantidade de subidas tem que ser 12 agora, tá? E a quantidade de descidas vai ser 12 mais quanto que dá 14? Vão dar 2 descidas agora, tá? E agora nós vamos fazer uma nova permutação, né? Eu continuo permutando 14 letras, ok? Porém, o nosso S repete 12 e o nosso D repete 2. Então, isso vai ser 14 fatorial sobre 12 fatorial vezes 2 fatorial, ok? Simplificando as operações, 14 vezes 13 dividido por 2. 14 por 2 dá 7, 7 vezes 13, 91, tá? Então, daqueles 360 e poucos caminhos que a gente calculou na letra A, apenas 91 tocam aquela reta y igual a menos 1, né? Então, quer dizer, existem, levando isso para aquela ideia da marcha de apuração dos votos, né? Desses 364 maneiras de se apurar votos, eu tenho 91, né? 91 marchas em que o segundo candidato ele vai estar vencendo, né? Por pelo menos uma marcha de vantagem, ok? E na segunda parte da letra B, eu quero saber a quantidade de caminhos que tocam a reta y igual a menos 2. E a gente vai fazer a ideia da reflexão também, né? Então, agora eu tenho um ponto 0, 0. Essa reta é y igual a menos 2. Se eu pego o refletido desse ponto em relação a essa reta, vai ser o ponto 0 menos 4. Então, agora a gente vai montar mais um sistema. A quantidade de subidas mais a quantidade de descidas continua dando 14, ok? Porém, a quantidade de subidas menos a quantidade de descidas vai dar a diferença entre as ordenadas, tá? De menos 4 para 8, eu tenho 12. Perfeito? Adicionando membro a membro as equações desse sistema, eu obtenho 2S é igual a 26, ou seja, S é igual a 13. E a quantidade de descidas, substituindo no sistema novamente, vai dar uma, né? Eu tenho uma descida. Então, vai ser permutação de 14, porém, o S repete 13 e o outro repete 1, que eu não preciso nem de colocar, ok? Então, isso vai dar 14 fatorial dividido por 13 fatorial, que simplificando, dão 14 marchas de apuração, né? Em que o candidato B vai ter, no mínimo, uma diferença de 2 votos, tá? Então, quantos tocam a reta y igual a menos 1? 91. E quantos tocam a reta y igual a menos 2? 14, né? Então, dessas 91 marchas de apuração, tem 14 que ainda passam por aquela reta y igual a menos 2, tá ok? Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês, tá joia? Fiquem com Deus. Até mais.